Sir James Goldsmith, um verdadeiro titã das aquisições hostis, foi um dos empresários mais influentes e controversos do século XX. Com um patrimônio acumulado de 5 bilhões de dólares, Goldsmith usou sua abordagem agressiva e estratégias brilhantes para transformar empresas em dificuldades em negócios altamente lucrativos. Ele não apenas revolucionou o mundo corporativo, mas também deixou uma marca indelével na política britânica, defendendo com fervor a soberania nacional. Quer descobrir como ele alcançou esse sucesso e conhecer os detalhes de suas estratégias mais ousadas? James Michael Goldsmith nasceu em 26 de fevereiro de 1933 em Paris, na França, filho de Frank Goldsmith, empresário e membro do Parlamento Britânico, e de Marcelle Moulier, socialite francesa. Crescendo em uma família poderosa e conhecida por seu estilo de vida luxuoso, Frank Goldsmith, pai de James, tinha negócios em diversas áreas, como imóveis, hotelaria e entretenimento. Sua mãe, Marcelle, era uma figura notável na sociedade parisiense, conhecida por seu charme e inteligência. Goldsmith, então, teve acesso a uma educação privilegiada. Ele estudou na Eton College, uma das escolas mais famosas na Inglaterra. No entanto, sua rebeldia e audácia se manifestaram cedo. Ele foi expulso de Eton por organizar um esquema de apostas em cavalos com os colegas, o que ia contra as regras estritas da instituição. Mesmo sendo expulso do colégio, a formação de Goldsmith continuou fora das salas de aula. Ele serviu no exército britânico e, após seu serviço, decidiu manter a tradição da família, seguir seu próprio caminho no mundo dos negócios. Com apenas 20 anos, James fundou uma empresa de produtos farmacêuticos na França em 1953, utilizando o capital emprestado de amigos e familiares. Seu produto mais notável, um medicamento para emagrecimento chamado Cephold, rapidamente se tornou um sucesso. Em 1958, 5 anos após a fundação, Goldsmith vendeu a empresa por 120 mil euros, o que equivale a cerca de 3,5 milhões de euros. Além disso, ele garantiu royalties contínuos de 4 mil por mês. Com o capital e os royalties mensais, ele começou a diversificar, comprando várias propriedades comerciais e residenciais, criando assim um portfólio imobiliário. Além dos imóveis, Goldsmith também começou a investir no mercado de ações. Ele se destacou por identificar empresas subvalorizadas e transformá-las em negócios lucrativos. Sua estratégia era simples, mas eficaz: comprar ações de empresas que estavam passando por dificuldades financeiras, reestruturar a administração e operar para cortar custos e aumentar a eficiência, e depois vender as ações com lucro. Sua primeira grande aquisição foi a empresa de alimentos Bovril, em 1965, que ele comprou por cerca de 13 milhões de euros. Ele rapidamente reestruturou a empresa, identificando e vendendo as partes menos lucrativas do negócio e focando nos produtos mais famosos, como o extrato de carne Bovril. Além disso, ele reduziu despesas operacionais e renegociou contratos com fornecedores para obter melhores termos. Em poucos anos, Goldsmith fez a empresa ser altamente lucrativa. Com o sucesso da Bovril, em 1965, James fundou a Cavenham, focada em comprar negócios familiares mal administrados. Aproveitando as dificuldades dessas empresas, ele conseguia adquiri-las a preços baixos. Depois ele fazia uma reestruturação completa, vendia ativos não lucrativos, cortava custos e melhorava a eficiência operacional. Em 1967, Goldsmith fez uma aquisição estratégica ao comprar a empresa de tabaco Carreras, que enfrentava dificuldades por cerca de 200 milhões. Aplicando sua fórmula de gestão em 2 anos, a empresa aumentou seus lucros em mais de 50%. A expansão da Cavenham não parou por aí. Goldsmith continuou a diversificar o portfólio do conglomerado, adquirindo empresas em vários setores. Em 1975, ele comprou o famoso jornal britânico The Observer por 1 milhão de euros. No final da década de 70, a Cavenham já era um dos maiores conglomerados do Reino Unido. O grupo tinha receitas anuais de 1 bilhão de euros. Um fator-chave para o sucesso de Goldsmith foi sua habilidade de antecipar tendências de mercado. Em 1973, ele previu a crise do petróleo e estrategicamente investiu em ações de empresas de energia.
Capitalizando sobre a escassez que se seguiu, Goldsmith também foi pioneiro no uso de derivativos financeiros para proteger seus investimentos contra flutuantes de mercado. Após consolidar seus negócios na Europa, Goldsmith buscou expandir seu portfólio para outras indústrias e países. Então, na década de 80, ele começa a investir pesado nos Estados Unidos, aproveitando as oportunidades no mercado de ações e de aquisições. Em 1980, James comprou a Grand Union, uma das maiores cadeias de supermercados dos Estados Unidos, por aproximadamente 250 milhões de dólares. Na época, o Grand Union enfrentava dificuldades financeiras, mas Goldsmith viu uma oportunidade de reestruturação e recuperação. Ele implementou estratégias de modernização nas lojas, otimização da logística e melhoria do atendimento ao cliente, e essas mudanças aumentaram em 30% o lucro da empresa. Então, em 1985, ele vende a Grand Union por 1,2 bilhão de dólares. Pouco depois, em 1986, Goldsmith, construindo sua estratégia de adquirir empresas com grande potencial de reestruturação, compra a Carl Zellerbach, uma gigante do setor de papel e celulose, por cerca de 3 bilhões de dólares. A empresa também enfrentava sérios problemas financeiros, mas ele aplicou sua já conhecida fórmula de reestruturação. Outra grande aquisição foi a Diamond International, uma empresa de produtos florestais e embalagens por 600 milhões de dólares. Goldsmith viu o potencial de crescimento no setor de embalagens e papel, especialmente com a crescente demanda por produtos sustentáveis. Ele modernizou as operações da empresa, investiu em práticas de gestão florestal sustentável e expandiu a base de clientes. Então, em 1988, ele vendeu a maior parte das operações de madeira e papel da Diamond International para a Georgia Pacific por cerca de 1 bilhão de dólares. Essa aquisição nos Estados Unidos foram parte de uma estratégia mais ampla de diversificação e expansão internacional. Goldsmith utilizou seu conhecimento e experiência em reestruturação para transformar empresas americanas em dificuldades em negócios prósperos. Em 1986, James Goldsmith decidiu mirar um alvo ainda maior, a famosa fabricante de pneu Goodyear Company. Utilizando uma estratégia hostil de aquisição, ele planejou assumir o controle da empresa e implementar suas conhecidas táticas de reestruturação para aumentar a lucratividade. Com uma abordagem direta e agressiva, fez uma oferta pública de aquisição diretamente aos acionistas, oferecendo 4,7 bilhões de dólares, o que colocou pressão sobre a administração da Goodyear, forçando uma resposta rápida para evitar a perda de controle da empresa. Durante o processo, Goldsmith também mobilizou uma equipe de advogados, analistas financeiros e consultores de relações públicas para apoiar sua oferta. Ele compreendia a importância de controlar a narrativa pública e utilizou a mídia para pressionar a diretoria. A administração, liderada pelo CEO Charles Pilliot, não estava disposta a ceder. Eles adotaram uma série de táticas defensivas conhecidas como pílula de veneno. Isso envolvia a emissão de novas ações que diluíram os valores das ações existentes, tornando a aquisição muito mais cara e complexa para Goldsmith. Apesar dos esforços, o CEO conseguiu convencer a maioria dos acionistas a rejeitar a oferta. Após meses de disputa, Goldsmith retirou sua proposta em troca de um pagamento de 90 milhões de dólares para cobrir suas despesas e perdas na tentativa. A Goodyear manteve sua independência, mas teve que implementar várias mudanças internas para fortalecer sua posição no mercado. A história da tentativa de aquisição da Goodyear é um estudo de caso fascinante sobre a dinâmica de aquisições hostis e estratégias de Greenmail. James Goldsmith não se limitou apenas ao mundo dos negócios, ele também teve uma carreira política notável. Em 1994, ele fundou o partido Referendo, que fazia campanha pela saída do Reino Unido da União Europeia. Ele acreditava firmemente na soberania nacional e era crítico das políticas de integração no continente. Sua campanha foi influente e ajudou a moldar o debate político no Reino Unido sobre a União Europeia. Goldsmith financiou campanhas públicas e utilizou sua habilidade de comunicação para levar sua mensagem ao público. Nas eleições europeias de 1994, o partido Referendo obteve uma quantidade significativa de votos, refletindo a crescente preocupação dos eleitores. Ele não hesitava em criticar abertamente a União Europeia e seus defensores, o que polarizou a opinião pública.
Por um lado, ele atraiu eleitores insatisfeitos com a crescente integração, ganhando apoio entre aqueles que valorizavam a soberania nacional. Por outro lado, sua retórica agressiva e confrontadora gerou controvérsia e resistência, especialmente entre os defensores do bloco europeu, que viam suas posições como extremistas. Ele conseguiu atrair a atenção de uma parte considerável do eleitorado britânico, plantando as sementes para o futuro referendo que resultaria no Brexit. Goldsmith era conhecido por sua personalidade carismática e seu estilo de vida luxuoso. Ele teve 3 casamentos e 8 filhos, alguns dos quais seguiram seus passos no mundo dos negócios e da política. Ele faleceu em 1997, deixando um legado complexo como um dos empresários mais brilhantes e controversos de sua época. Seu impacto no mundo dos negócios continua a ser estudado e debatido. Sir James Goldsmith foi um visionário. Sua capacidade de identificar empresas subvalorizadas ou em dificuldades e transformá-las em negócios lucrativos tornou-se uma marca registrada de sua carreira. Mesmo após sua morte, suas estratégias e abordagens continuam a ser exemplo, destacando-o como um dos magnatas mais influentes do século XX. Essa visão para negócios também é uma característica de Rubens Menin, um dos maiores empresários do Brasil, fundador da MRV e do Banco Inter, e responsável por trazer a CNN ao país. Quer saber como ele construiu um império? Clique no vídeo e descubra.